Graça e paz a todas, bom dia, Deus abençoe. Obrigada, Isabel, mais uma vez, que Deus te abençoe grandemente. Amém, a gratidão minha e a alegria de poder estar aqui e conseguir chegar a tempo, porque eu saí 10 para as 5 da manhã e aqui Santos está tudo alagado. Eu cheguei agora com água até no meio da canela, só deu tempo de tirar o sapato, a calça, mudar, me agasalhar mais e não consegui abrir a internet. Eu falei, olha, tudo está nas mãos do Senhor, então gratidão porque eu consegui entrar. Glória a Deus, bênção, Deus faz tudo certinho. Glória a Deus. Tudo. Deus abençoe. Queria perguntar se a Ana Paula pode orar. Cadê? Amém. Amém, glória a Deus. Obrigada, Ana Paula, Deus abençoe. Isabel, se quiser já começar. Sim, então quero agradecer muito ao Senhor por esse privilégio de estar junto com todas vocês, e eu escolhi o tema anjos porque ele é um tema lindíssimo. Todos nós temos anjos, nós podemos não vê-los, mas eles estão ao nosso redor. E a gente vê o relato de anjos, por exemplo, quando Adão e Eva pecaram, Deus teve que colocar anjos ali na porta do Éden. Nós vemos que Ló, por exemplo, ele não queria sair de Sodoma e Gomorra, mas os 2 anjos pegaram eles pela mão para sair. A gente vê Elias sendo cuidado. Nós vemos, por exemplo, Pedro estava na prisão e o anjo não veio, abriu a porta da prisão. Paulo também foi libertado por anjos. A Bíblia toda está repleta de exemplos da manifestação de anjos na vida das pessoas. E eu escolhi 4 situações que envolvem o nascimento de Jesus e a infância de Jesus, para fazer uma comparação conosco hoje. Porque Deus deseja que a gente tenha uma percepção completa dos propósitos de Deus para a nossa vida. Então, aquelas que puderem, peguem a sua Bíblia e abrem em Lucas, no capítulo 1, e nós vamos aqui para o verso 26. Então, Lucas capítulo 1, verso 26 diz assim: no 6º mês, Deus enviou o anjo Gabriel a Nazaré, cidade da Galileia, e enviou a uma virgem prometida em casamento a certo homem chamado José, descendente de Davi. O nome da virgem era Maria. E o anjo, aproximando-se dela, disse: alegre-se, agraciada, o Senhor está com você. Maria ficou perturbada com essas palavras, pensando no que poderia significar essa saudação. Mas o anjo lhe disse: não tenha medo, Maria. Você foi agraciada por Deus. Você ficará grávida e dará à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará para sempre sobre o povo de Jacó. Seu reino jamais terá fim. Maria, verso 34, Maria perguntou ao anjo: como acontecerá isso se sou virgem? O anjo respondeu:
o Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a cobrirá com a sua sombra. Assim, aquele que há de nascer será chamado Santo, Filho de Deus. Todas as jovens de Israel, ao longo das suas vidas, escutavam dizendo que um dia o Messias viria. E era claro que cada jovem sonhava: será que eu vou ser escolhida? Então, todas as jovens israelitas sonhavam quando o Messias viria. Quem seria a mãe do Messias? Maria era uma jovenzinha, novinha. Daqui a pouquinho eu vou explicar sobre o contrato de casamento, mas ela estava desposada com José. Naquela época, as famílias, elas escolhiam quem iria ser o marido da sua filha. Então, essa escolha, esse contrato de casamento, era feito quando a menina estava com 12, máximo 13 anos. Pensa bem, uma criança com 12, 13 anos pode escolher para si só quem será seu marido? Não. Então, esse era um atributo dado aos pais. Eles escolhiam, faziam o contrato de casamento. Só que os noivos, né, a moça e o rapaz, não tinham absolutamente nenhum contato físico, sexual, não tinham, mesmo beijo, pegar na mão, não tinha, era só um contrato. E dali a alguns anos, quando estivesse com 14 ou 15 anos, o rapaz que foi escolhido, ele começava a pagar as despesas da futura esposa. Isso era parte da cultura. E então, quando já estivesse perto do tempo determinado do casamento, aí sim eles poderiam estar tendo mais conversas juntos, tá? Podiam estar mais perto um do outro. Mas o homem é que tinha que prover o pagamento para sua futura esposa. E Maria estava num dia orando e o anjo apareceu para ela. E ela ficou assustada e o anjo disse: olha, você foi agraciada. Um detalhe, o anjo disse: não temas. Nós vamos ver essa palavra não temas nos 4 versos que nós vamos ler. Maria ficou chocada, mas o anjo disse que ela foi escolhida para ser a mãe do Messias. Pensa no coração dela. Pense se cada uma de nós estivéssemos nessa posição de Maria. E aí ela disse: mas eu sou virgem. E o anjo disse para ela que a graça, o Espírito Santo vai te cobrir e o ente santo que vai ser gerado em você veio do Espírito Santo. Maria, ela era uma pessoa humilde, simples, numa vila remota. A Nazaré, naquela época, tinha cerca de 300 pessoas. Maria era uma mulher, uma jovem, né? Que lavava, passava, limpava, passava não, né? Trabalhava e ela colhia, ela plantava, ela fazia os trabalhos da casa. Ela era uma pessoa comum, uma pessoa simples. Mas Deus a escolheu. E Maria, ela representa cada uma de nós mulheres, porque Deus escolhe cada uma de nós dentro do nosso ambiente. Pessoas simples, algumas com formação intelectual, outras não. Algumas com poder aquisitivo, outras não. Mas Deus olha o coração e Deus quer usar cada uma de nós mulheres para sermos instrumentos dele para ajudar as pessoas a conhecer Jesus, a conhecer a salvação que Deus oferece. Deus escolhe pessoas simples. Simples, por quê? Porque essas pessoas não vão se orgulhar e dizer: olha, eu sou melhor que outro, eu fui escolhido, olha como eu sou importante. Deus não gosta disso. E Maria tinha essa característica de ser humilde, de ser simples, e estar abrindo mão da sua vida para essa missão que Deus escolheu. Até o dia que o anjo apareceu para ela, a maior alegria de Maria era saber: eu vou ser casada, José é a pessoa que a minha família escolheu,
Então, a vida de Maria se centralizava em pensar no seu futuro casamento, mas a partir daquele momento a sua vida mudou. Maria foi falar para José, ela contou para José o que aconteceu. E a gente pode tentar imaginar os sentimentos de José. José talvez tenha pensado, como assim? Vou acreditar na história dela? Mas José, ele ficou refletindo, pensando sobre isso, ele conhecia a maneira de ser de Maria, o caráter de Maria. Então ele sabia que aquilo não podia ser uma coisa comum, mas ele começou a orar e pedir a Deus direção. E aí a gente vai lá para Mateus, para ver como é que foi o desenrolar do que aconteceu com José. Capítulo 1, verso 18. Foi assim o nascimento de Jesus Cristo. Maria, sua mãe, estava prometida em casamento a José, mas antes que se unissem, achou-se grávida pelo Espírito Santo. Por ser José, seu marido, um homem justo e não querendo expô-la à desonra pública, pretendia anular o casamento secretamente. Paramos um pouquinho. Dentro das leis judaicas, se uma pessoa, uma mulher, ela fosse pega em adultério, os dois eram apedrejados. Essa era a lei, que era para evitar que as pessoas tivessem um relacionamento antes do casamento. E então José, ele era justo, ele era íntegro, ele era bom, e ele pensou, eu não quero que Maria seja apedrejada. E ele tinha o direito, por lei, de buscar anciões de Israel, os líderes, e falar o que aconteceu, porque Maria disse, é do Espírito Santo, mas quem iria acreditar? Então ele tinha, sim, o direito de procurar os anciões, contar o que aconteceu e anular o contrato de casamento, e Maria seria levada para a casa de algum parente em outro lugar para ter o seu bebê sozinha. José não queria que Maria fosse apedrejada. Então, ele estava pedindo a Deus direção, mas no coração dele, ele queria terminar. E era direito ter o divórcio antes de dar o casamento. Essa era a lei. E ali, agora a gente vem para o verso 20. Diz assim, mas depois de ter pensado nisso, apareceu-lhe um anjo do Senhor em sonho e lhe disse, José, filho de Davi, não tema receber Maria como sua esposa, porque o que nela foi gerado procede do Espírito Santo. Ela dará à luz um filho, e você deverá dar a ele o nome de Jesus, porque ele salvará o seu povo dos seus pecados. Verso 22 diz, tudo isso aconteceu para que se cumprisse o que o Senhor dissera pelo profeta. A virgem ficará grávida e dará à luz um filho, e será chamado Emanuel, que significa Deus conosco. Queridos, a primeira lição que a gente aprende com Maria é que Deus usa pessoas simples. E o propósito de Deus em usar pessoas simples, ainda que elas tenham que passar por situações difíceis, é porque essas pessoas não vão se sentir orgulhosas, mas vão sim obedecer tudo o que Deus mandar. A segunda lição que aprendemos com José é que o anjo também fala para ele, não temas. Deus sempre vai falar para cada uma de nós, não temas, em meio às lutas, provações e problemas que nós tivermos. E José estava pensando se deveria, que caminho seguir. Se ele deveria expor Maria ou se ele deveria fazer o divórcio secretamente, Maria ir para outro lugar. E o anjo veio falar com ele, para ele não temer e tomar Maria sim. O anjo confirma para José o que havia sido falado para Maria. Então, esta segunda lição que aprendemos é que
Não importa o que estivermos passando no nosso dia a dia, nós precisamos colocar tudo em oração diante do trono do Senhor. Para qualquer decisão que nós formos tomar, precisamos pedir que o Santo Espírito fale, abre a nossa mente e o nosso coração e nos mostre o que fazer, que direção tomar. Lá em Isaías fala assim, eu não vou abrir o verso agora, porque quero adiantar o tema, mas fala, quando te desviares do caminho, ouvirás uma voz do Senhor, de Deus, falando a ti, este é o caminho. Então, se você tiver dúvida, vou para a direita ou para a esquerda, o Senhor vai te falar no teu ouvido, no teu coração, este é o caminho, andai por ele. E foi isso que o anjo falou para José. Então, José agora não tinha mais dúvida nenhuma. Ele não contou para outras pessoas, mas ele então desposou Maria, porque ele sabia que ele estava dentro da vontade do Senhor. Então, nós também precisamos pedir ao Senhor que nos dê sensibilidade, sabedoria, comunhão com Deus, e essa comunhão é diária, através da oração, o estudo da palavra de Deus, um coração esvaziado de nós mesmas, submisso à palavra do Senhor. E foi isso que José fez. Então, Maria agora estava tranquila, segura de que ela não seria apedrejada, nem iria ir para a casa de algum parente e criar sozinha aquele bebê. José foi direcionado por Deus e o anjo falou para os dois, não temas. A terceira lição que nós vamos aprender, aí nós vamos voltar aqui para Lucas, e nós vamos lá quando o anjo está falando para os pastores. E olha só, ontem à noite eu esqueci a minha Bíblia na igreja. E aí eu fui pegar uma Bíblia que não é uma Bíblia minha de uso. Então as páginas ainda estão grudadinhas. Mas aqui eu quero ler para a gente este verso de Lucas, capítulo 2, e o meu computador parou, então, mas tudo tem um plano, tudo tem uma bênção. Então, vamos aqui para a anunciação aqui. Já estou chegando, desculpem, viu, queridas? O capítulo 2 de Lucas e o verso 8, diz assim: havia pastores que estavam nos campos próximos e durante a noite tomavam conta dos seus rebanhos. E aconteceu que um anjo do Senhor apareceu-lhes e a glória do Senhor resplandeceu ao redor deles e ficaram atemorizados. Mas o anjo disse: não tenham medo. Está vendo novamente? Não tenham medo. Eu estou lhes trazendo boas novas de grande alegria que serão para todo o povo. Hoje, na cidade de Davi, lhes nasceu o Salvador, que é Cristo o Senhor. E isso lhes servirá por sinal. Encontrarão o bebê envolto em panos e deitado numa manjedoura. Agora veja, apareceu um anjo para falar para aqueles pastores. Aqueles pastores, enquanto cuidavam do seu rebanho à noite, na vigília da noite, eles estavam sempre pensando, orando e perguntando ao Senhor, quando é que viria o Messias? Porque as profecias mostravam que estava perto de quando o Messias iria nascer. Eles sabiam as profecias e estavam ali na vigília da noite orando. E então apareceu um anjo e falou para eles não terem medo. Agora, pensa, se você fosse um desses pastores lá, imagina que você estivesse lá. E agora vamos aqui para o verso 13. Porque o anjo disse, vão achar ele numa manjedoura, tá, deitado. Agora, o verso 13 diz, de repente, uma grande multidão do exército celestial apareceu com o anjo, louvando a Deus, dizendo, glória a Deus nas alturas e paz na terra aos homens, aos quais Deus lhe concede favor. Se aquela multidão de anjos tivesse aparecido ali,
talvez os pastores não suportassem a glória destes anjos dando o anúncio de que o Messias havia nascido. E Deus dá uma ordem aos pastores. Porque no verso 15 nós lemos: e quando os anjos os deixaram e foram para o céu, os pastores disseram uns aos outros: vamos a Belém e vejamos isso que aconteceu e que o Senhor nos deu a conhecer. Então, verso 16, correram para lá e encontraram Maria e José e o bebê deitado na manjedoura. Depois de o verem, contaram a todos os que lhe fora dito a respeito daquele menino. E todos os que ouviram o que os pastores diziam ficaram admirados. Verso 19 diz: Maria, porém, guardava todas estas coisas e sobre elas refletia em seu coração. Os pastores voltaram glorificando e louvando a Deus por tudo o que tinham visto e ouvido e tudo que lhes fora contado. Queridas, a terceira lição que nós aprendemos neste relato é que o anjo falou: não temas. O anjo transmitiu a mensagem dizendo: nasceu o Messias, vão lá para ver, deu a indicação e falou que eles teriam saber aonde que era uma estrela. Era um anjo ali iluminando aonde era a manjedoura. E nós lemos ali que os pastores foram correndo. Os pastores não ficaram ali: tá, amanhã eu vou, deixa amanhecer o dia. Não, eles foram correndo. E quando eles viram, eles adoraram o Messias. E eles depois passaram, já quando amanheceu o dia, eles foram, porque agora o rebanho já estava protegido, eles foram por toda Belém. Eles foram por todos os lugares, contando o que tinham visto. Naquela noite, enquanto todos dormiam, tinha alguém, os pastores, que estavam acordados, que estavam orando, que estavam velando. E eles tiveram essa grande experiência. Essa lição também serve para nós. De madrugada, levante-se para orar. De madrugada, busque ao Senhor. E Ele vai estar dirigindo a tua vida. Ele vai estar respondendo às questões do teu coração. Todas nós, nas nossas famílias, seja na família dentro do lar ou na parentela, nós temos problemas, temos dificuldades, temos lutas. Eu não sei vocês, mas cada vez que eu pergunto para alguém: você conhece uma única família que não tem problema? Ou financeiro, ou de saúde, ou relacional? Todas as famílias têm. Todas as famílias têm. Então, nosso privilégio é orar, interceder, manter comunhão com Deus e levar as boas novas da salvação a tantos quantos queiram ouvir. E foi isso que os pastores fizeram. Nós somos privilegiadas, escolhidas pelo Senhor para levar essa salvação, porque ao nosso redor, vizinhos, parentes, quem tem filhos e tem os filhos na escola, os colegas de escola do seu filho, podem não saber que Jesus breve vai voltar. Não aceitaram Jesus como seu Salvador. Quem trabalha numa empresa, pode ser que um colega seu não saiba que Jesus breve vai voltar. Ontem à noite, conversando com uma amiga preciosa, ela começou a trabalhar numa empresa há pouco tempo e ela não sabia que tinham câmeras escondidas, para que os funcionários não soubessem que estavam sendo vigiados pelos donos da empresa. Então, ela chegava na mesa dela, cedo, se ajoelhava para orar, pedindo que Deus desse a ela sabedoria no trabalho que ela iria realizar e também abençoasse cada funcionário dentro daquela empresa. E para espanto dela, por ela fazer isso todos os dias, os donos da empresa, não cristãos, vieram lá para se ajoelhar com ela. E ela está ensinando esses patrões a respeito da salvação em Jesus. Não é lindo? Não é lindo?
A atitude dela, ela não tinha ideia que estava sendo vista pela câmera igual todos os demais funcionários. E ela é uma mulher de Deus, uma mulher extraordinária, a quem eu admiro profundamente, profundamente. Então, se você trabalha numa empresa, será que você se ajoelha ao lado da sua mesa e você ora a Deus? Se você não fazia isso, faça isso. É a sugestão, né? Ore pelos seus colegas de trabalho, ore pelos seus vizinhos. Leve o evangelho. Foi o que os pastores fizeram. Eles foram proclamar. Ainda que tivesse pessoas que duvidassem, mas nós fomos escolhidas para levar o evangelho. Pregue o evangelho dentro do seu lar. Muitas não têm um esposo cristão, muitas não têm irmãos, pai, mãe que aceitaram o Salvador. Pregue com o seu sorriso, pregue com a sua integridade, pregue com o seu amor, com a sua fidelidade, pregue quando alguém da sua família te maltratar, fizer descaso de você, pregue dando perdão, pregue com o silêncio quando for afrontada, mas fale com o seu testemunho diário que você é serva do Senhor, filhinha amada de Deus, e Ele está cuidando de você. Então, as 3 lições que nós já aprendemos. Primeira, Deus escolhe pessoas simples. E nós somos mulheres simples. Deus, Ele quer que a gente peça a direção dEle para as decisões que nós formos tomar. A terceira lição é que Ele nos chama para o privilégio de levar esse evangelho para outras pessoas. E nos 3 casos, Deus mandou um anjo dizer, não temas. Então, se você hoje está passando por problemas, sejam financeiros, sejam problemas de saúde, de relacionamento pessoal, seja a incerteza de alguma outra situação, lembra, Deus fala para você não temas. Quando Lúcifer se rebelou contra Deus, antes da criação desse nosso planeta, Lúcifer enganou 1/3 dos anjos. Lá no Apocalipse fala que são milhões e milhões, milhares de anjos, mas 1/3 preferiu acreditar em Lúcifer e foram expulsos do céu. Mas pensa bem, embora a gente não saiba o número desses milhares e milhares, milhões de milhões, é 1/3 que caiu, só que nós temos 2/3 dos anjos bons. Então, estes anjos bons são maioria, certo? E eles estão cuidando de nós. E a 4ª lição, aí a gente volta lá para o que aconteceu depois que o bebê Jesus havia nascido, depois que ele foi circuncidado, depois que ele estava agora ali, momento, depois que ele estava ali tão dependente do que iria acontecer para o futuro dele, a gente vem para a última lição aqui que a gente aprende. Está, aqui, deixa eu pegar o verso. Como eu falei, minha internet não estava abrindo. Quando Deus fala, Deus manda o anjo falar para José. Deixa eu pegar aqui de volta, Mateus. Está fechando meu computador e aí eu não conseguia pegar lá o verso. Mas o anjo fala para Mateus. Aqui. Opa. Perdão, viu, minhas queridas, perdão. Sim. A gente vai para o verso... vou pegar o verso 7 para a gente poder pegar o contexto todo. Porque aqueles sábios vieram para ver Jesus, foram
a estrela desapareceu. A estrela conduziu o peixe, eles viajaram todas as noites, nunca viajaram durante o dia, eles viajavam à noite, seguindo a estrela. Mas quando eles chegaram em Jerusalém, a estrela não apareceu. Então, pense, era uma comitiva grande desses 3 homens, com seus servos, com seus camelos, e quando eles chegaram, toda a cidade ficou vendo aquela caravana, e eles falaram que queriam saber aonde estava o bebê que nasceu, o rei dos reis. Então foram para o palácio, e lá eles falaram, nós viemos procurar, conhecer e trouxemos presentes para o Messias, para o rei. E ali Herodes chamou os líderes religiosos e perguntou para eles, aonde é que ia nascer? Falaram, é em Belém. Então, Herodes falou para aqueles magos, para aqueles sábios, olha, ele não está aqui, vai lá para Belém. Então eles foram. E Herodes queria matar o bebê Jesus, a gente sabe a história. E os magos foram, e aí tem o detalhe que os magos, eles entraram na casa. Maria e José não estavam mais lá na manjedoura, porque levou 2 anos, para que os magos chegassem, 2 anos. E ali, a gente vê, verso 9, depois de ouvirem o rei, eles seguiram o seu caminho, e a estrela que tinham visto no oriente foi adiante deles, até que finalmente parou sobre o lugar onde estava o menino. Verso 10. Quando tornaram a ver a estrela, encheram-se de júbilo, e ao entrarem na casa, tá vendo? É na casa, não era mais na manjedoura. Ao entrarem na casa, viram o menino com Maria, sua mãe, e prostrando-se o adoraram. Então abriram os seus tesouros e lhe deram presentes, ouro, incenso e mirra. Esses eram os presentes dados para pessoas importantes, para reis. E tendo sido advertidos, aqui novamente anjos, né? E tendo sido advertidos em sonho para não voltarem a Herodes, retornaram para a sua terra por outro caminho. Verso 13. Depois que partiram, um anjo do Senhor apareceu a José em sonho e lhe disse, levanta-te, toma o menino e sua mãe e fuja para o Egito. Fique lá até que eu lhe diga, pois Herodes vai procurar matar o menino, encontrá-lo para matá-lo. Lembram que quando Jesus foi apresentado, 8 dias depois do nascimento, ele foi levado por Maria e José lá no templo, e lembram que Simeão e Ana, né? A Ana louvou ao Senhor, falou para todo mundo, e Simeão falou, agora eu já posso morrer, porque meus olhos já viram a salvação. Repararam o que é que foi que José e Maria levaram como oferta? Porque era para levar um cordeirinho, só que na lei dizia que aqueles que são pobres levassem o quê? Um casal de pombinhas, 2 pombinhos, era a oferta dos pobres. Agora José era pobre, mas como é que José iria fugir por Egito? Deus proveu o presente que os magos deram, ouro, mirra e incenso. Então, com o ouro é que eles puderam viajar e ficar lá no Egito. A quarta lição, então, que a gente aprende nesta situação dos anjos é que Deus usa pessoas simples, Deus quer nos mostrar o caminho, nós fomos escolhidas para levar a mensagem, e a quarta, que é de José. Quando o anjo disse, levanta e vai, José obedeceu. José saiu à noite. E a gente sabe que depois Herodes mandou matar todas as crianças de 2 anos para baixo, que era o tempo que os magos haviam falado. Então, José não ficou dormindo, vou levantar de manhã, não. José obedeceu. E nós temos o privilégio de fazer a escolha, de obedecer quando Deus falar, faça imediatamente, porque Deus mandou anjos para preservar todo o caminho lá de Nazaré
até o Egito e cuidar de Jesus lá no Egito. E Deus quer que a gente confie integralmente, porque Deus nos ama e quer o melhor para nós. Então, sempre nós precisamos ter todos esses caminhos. Primeiro, ter nossa comunhão com Deus individual, ainda que ninguém da sua família faça o culto com você. Estudar a palavra com humildade, pedir a direção, pedir que Deus fale no seu coração, na sua mente, qual é a vontade de Deus para a sua vida, pedir a direção, não tomar nenhuma decisão sem ter consultado o Senhor e seguir estritamente as instruções do Senhor. A palavra de Deus é a carta de amor para nós, e se nós seguirmos, se nós confiarmos, se nós pedirmos discernimento, o Santo Espírito vai estar falando ao nosso coração. E Deus enviará anjos. Pode ser que a gente não vá ver anjos como José viu, como Maria viu, como os pastores viram, mas assim como Deus mandou anjos para fechar a boca dos leões, lá com Daniel na cova dos leões, Deus quer mandar anjos, ainda que a gente não possa ver, mas Ele está mandando. Por exemplo, eu não entendo como é que funciona a eletricidade, mas eu ponho o dedo no interruptor e tenho luz, certo? Então, a gente pode não ver a eletricidade, mesmo o nosso celular, né? Você sabe como é que as ondas caminham? Eu não, mas a gente põe lá o dedo e você pode falar, pode estar falando com pessoas em qualquer parte do planeta. Nós não estamos vendo, mas é uma realidade a existência das ondas, né, ao nosso redor. Então, nós podemos não ver anjos, mas nós podemos sentir o efeito da vida deles, nos livrando, nos protegendo, cuidando de nós. Então, queridas, o meu desejo e a minha oração é que você lembre de 4 vezes falou não temas. Na Bíblia tem 365 versos dizendo não temas. É um para cada dia. Coloque-se nas mãos de Deus para ser usada por Ele como uma pessoa simples, alguém que busca o discernimento, alguém que fala de Jesus e alguém que segue as instruções. Que Deus abençoe cada uma de vocês e que vocês continuem sendo mulheres extraordinárias servindo ao Senhor. Gratidão a Deus pela vida de cada uma de vocês. Amém, glória a Deus, Deus abençoe. Precisamos estar alinhadas, né? Deus é tremendo e a gente tem que precisar, né, ser guiadas por Deus, porque não tem melhor lugar que a presença dele e ele está nos guiando, que é o que a Isabel falou, muitas vezes a gente não sabe que caminho tomar, e quando a gente entende que a vontade dele é perfeita, boa, agradável, a gente tem que estar alinhado, e nada mais como a comunhão, de a gente estar tendo intimidade, todo dia ele está falando sobre isso, de termos a intimidade. Glória a Deus. Obrigada mais uma vez, Isabel. Deus abençoe. Deus Minha gratidão ao Senhor e a vocês. Amém. Glória a Deus. Alguém quer falar algo? Quer fazer pedido? Deixa eu pegar.